Fala aí pessoal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo para vocês de análise de fundos imobiliários, mais uma análise mensal de um fundo que eu não tinha trazido aqui ainda, o JSRE, que é um fundo de lajes corporativas e como laje está apanhando. Tirando o PVBI, que é outlier desse segmento, o restante está apanhando demais, fundo de laje está apanhando, fundo híbrido que tem laje, a parte de laje está apanhando, e o JSRE não é diferente. Por outro lado, eu quero trazer um alento para investidores desse tipo de fundo. Eu não gosto particularmente, com exceção do PVBI, mas os números de absorção líquida, eles vêm melhorando bastante. Eu até falei sobre isso no vídeo do PVBI, se você não tiver visto, assista lá, eu falei bastante sobre essa questão de absorção líquida, tá melhorando. Vou ver se eu trago nesses próximos dias aí um vídeo sobre o cenário da parte de vacância de escritórios para dar uma clareada para vocês aí. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o JSRE, relatório agora de dezembro de 23. Vocês vão ver, ele está bem amassado, né? Se a gente pegar a cota patrimonial dele, 109, negociada a 175, está com baita de um deságio, principalmente por causa da questão da vacância e do próprio cenário do mercado de fundos de laje, embora a vacância desse fundo não seja nem tão alta assim, mas de fato tem a localização também prejudica um pouco. Obviamente a localização dos prédios desse imóvel são boas, mas não são tão boas, então acaba que isso prejudica. Tem 104 mil cotistas, lembrando que o relatório agora é de dezembro, né? A gente já está em fevereiro, então vamos ver se já sai o relatório de janeiro para a gente dar melhorar um pouco, deixar um pouco mais atual, mas de qualquer maneira é assim, é quase 2 meses que a gente tem de defasagem, liquidez boa, dividend yield na casa do 7,4, que é o normal, tá? Isso que é muito importante, vocês tenham em mente, dividend yield de fundo de laje corporativa é 7,8, se tiver pagando 9 é porque tem alguma coisa estranha. Então o próprio PVBI ele paga 8, o HGRE também está nessa faixa e o JSE não foge disso, tá? Cota, então, eu falei aqui, cota patrimonial, ele tem uma ABL de 121 mil metros quadrados, é pequenininho, né, comparado com outros, mas vamos lá. Esse fundo, inclusive, se vocês pegarem a história dele, ele não é lajes desde o início. Ele já foi fundo de fundos, ele já foi fundo de CRI, se eu não me engano, e aí depois que ele virou fundo de lajes. Ele cobra 1% de taxa de administração, 20% de taxa de performance. Aqui, a parte de... Assim, eu vou pegar a parte de comentário porque o JSRE, diferentemente de outros fundos, ele não fala sobre cenário. Ele fala sobre o fundo e isso, para mim, vale muito mais. Obviamente que de vez em quando é bom pegar um pouco do cenário, até para entender, mas eles colocam aqui, ó, que no mês de dezembro tivemos a formalização de algumas novas demandas de locação para os nossos prédios. Foi concluída com sucesso a negociação de 1.200 metros quadrados do edifício paulista, e no complexo o Rocha Verá, que inclusive é a alavancagem do fundo, foram concluídas as negociações de 2 novos inquilinos, que dá mais ou menos aqui, se a gente pegar, quase 800 metros quadrados. Então ele falou, o Rocha Verá passa a ter uma vacância de 19,60 ante a 20,8. E a vacância então do fundo passa de 8 para 6,9. Como eu falei para vocês, não é uma vacância tão alta, mas juntando com os preços, preço de aluguel acaba que derruba a cota mesmo. Aí eles colocam aqui que eles quitaram uma parte do CRI, do Rocha Verá, e do outro lado também eles prorrogaram a alavancagem. A gente vai comentar um pouquinho sobre ela mais lá embaixo, mas assim, quando há uma amortização, assim, eu acho sempre bacana que o fundo tentando reduzir a alavancagem, mas por mais que essa alavancagem sempre seja pequena, ela traz um pouco de dor de cabeça para o fundo, como a gente vai ver daqui a pouco. Então eles colocam aqui, com o fechamento do calendário de 23, é o que eu falei para vocês, eles observam uma importante melhora no mercado de lajes corporativas de edifícios classe A na cidade de São Paulo. Aí eles falam da absorção líquida, que eu já falei para vocês que ela aumentou. Na região da Paulista observamos a mesma escalada de absorção líquida, que aumentou em 8.900 metros quadrados para 41 mil em 2023. Então, é o que eu tenho falado para vocês. Eu acredito que 2024 talvez seja até melhor
tá? Por causa da questão da queda da taxa de juros, uma melhor ocupação, mas o que eu tenho sempre falado para vocês desde a pandemia, né, que a queda das lajes foi de elevador, eles estão subindo de escada ainda, mas a gente já observa uma grande melhora. Inclusive eu até comentei com vocês no vídeo de análise do fundo novo lá do Itaú, o IRTR, alguma coisa assim, que tá aí no canal, só vocês procurarem. Eles colocaram um gráfico de ciclo de mercado que atualmente a gente está num ciclo mais de fundos de logística. E na esteira aqui subindo lajes corporativas de São Paulo e vindo na rabeira as lajes corporativas do Rio. Então, eu acredito que o próximo ciclo que para entrar aí, talvez as lajes corporativas sejam o próximo xodó. Eu não gosto, como eu sempre tenho falado para vocês, eu não gosto desse tipo de segmento, salvo o PVBI por causa do tipo de imóvel, porque tem que ter um certo estômago e a gente vê que é difícil mesmo trabalhar com laje corporativa. Colocando aqui, o que mais? Aqui tiveram, obviamente, redução do valor patrimonial, por causa da questão da localização do próprio. Eles fazem método de caixa de fluxo descontado, projetam para 10 anos, e aí a questão da vacância dele com a questão dos preços também, acaba que eles tiveram uma redução de 2,39%. Bom, continuando aqui a parte de receita do fundo, se vocês observarem, ele tem um resultado por cota de 42, rendimento por cota 46, então no ano ele manteve os 95%, ficou com 5% de gordura, né, ele distribuiu o mínimo necessário. E aqui a parte de receita da composição, a potencial é 58. O problema é a vacância, né? Ele teve 51 de receita, então ele tem 0,7 aí de vacância para poder resolver. Quem sabe, voltando a alugar, o fundo volte a pagar. Aqui se a gente pegar 50 centavos, né? Porque ele está bem longe do pagamento, está em 46, né? Basicamente é o guidance que ele tem mantido desde o começo do ano, né? Na verdade, janeiro foi 49 e ele vem mantido esses 46, mas vejam que tem mês aqui que ele acaba tendo um resultado um pouquinho menor, então ele acaba usando gordura para poder manter esses 46 centavos. Aqui que eu falei para vocês que não faz muito sentido, desde que no início eu falei que o fundo não é 100%, nunca foi lajes desde o início, então não faz muito sentido, né? Liquidez boa. Aqui os imóveis, né? Eu até fiz algumas anotações aqui, porque eu voltei a alguns relatórios anteriores para entender um pouco mais, porque não é um fundo que eu acompanho, eu vou começar a acompanhar agora para vocês, mas não é um fundo que eu acompanho muito. Então aqui a gente tem o Bridge Tower, o Tower Bridge, né, que é o maior em termos de participação, 44%. Tem um edifício que eu conheço ali na praia de Botafogo, que é um edifício bom, mas assim, ele não é bem localizado em termos de... Tem o metrô que não é tão perto dele, é basicamente táxi e carro, né? Não tem tanto transporte público ali na frente, né? Então não é, mas embora seja uma participaçãozinha pequena, né, do fundo. E aqui a parte de ele tem na carteira dele fundos imobiliários, representa pouco, mas uma coisa que eu observei, que eu notei de interessante dos últimos relatórios, é que ele vem reduzindo bastante a posição no HGPO. Ele tinha lá em agosto 53 milhões, setembro passou para 43, em outubro para 40 e agora 30 milhões. Ele praticamente reduziu metade da exposição dele no HGPO nos últimos meses, até para poder manter esse pagamento aqui de... Cadê? Manter o pagamento com a parte de vendas de receita não recorrente. Então, outra coisa que eu quero falar daqui a pouco. Lembrem desse caixa aqui, ele está com 3 milhões de caixa. Então, é um ponto que a gente tem que eu vou falar daqui a pouco aqui para vocês. Que na verdade é agora. A questão está aqui. Eles têm 135 milhões. Se a gente for pensar em relação ao valor patrimonial, não ao valor de mercado, ao valor patrimonial, é muito pequena é muito pequena a alavancagem. Porém, eles quitaram 15 milhões, só que olha só, eles têm muito pouco caixa para pagar isso, né? Por isso até que eles estão fazendo essas vendas aqui para poder ter caixa para pagar essa alavancagem que por mais que seja pequena, ela incomoda. Então,
E aí eu quero até depois nos próximos relatórios a gente dar uma olhada para ver como é que tá essa renegociação que eles fizeram, né? Porque eles prorrogaram para 2028, então a gente vai acompanhar isso daí para a gente ver. Então é meio que explicada essa questão das vendas, né? Do porquê ele está vendendo tanto HGPO. Aqui a parte de indexadores, o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui ele tem 37% de revisional esse ano. Então a gente vai ver se de fato essa melhora, essa perspectiva de melhora vai ser refletida no aumento dos preços de aluguel. A parte de reajuste é basicamente no segundo semestre e no quarto trimestre, então não vai ter tanto impacto agora. Que os locatários, né, ele tem seguros, que é a Allianz, tem saúde, tem banco. É isso, pessoal. Então aqui é a localização dos imóveis, né? Esse aqui, de fato, é a maior participação do fundo, bem localizado. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, mais um fundo de lajes aí para a gente fazer o acompanhamento mensal. E se você gostou, deixa o seu like, na verdade, curte o vídeo aí, compartilha e se inscreve no canal. Aquele abraço.